e Deus, somos um. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu gostaria de relatar um pouco mais sobre os benefícios que eu tive com a utilização da meditação, com a prática da meditação, seria a palavra mais correta, né? Mas eu sempre gosto de contar as circunstâncias, né, que estavam ocorrendo naquela época, né? O ano era mais ou menos 2015. Nessa época eu não estava muito espiritualizado, eu estava muito material, né? Estava muito interessado mais na matéria do que na espiritualidade. E apesar de em 2013, até antes, foi em 2012 para 2013, eu me envolvi bastante com o espiritismo num centro espírita aqui perto. Eu até fiz o curso no Aprendizes do Evangelho, né? Aprendi a dar paz, essas coisas. Mas em 2013 eu acabei desistindo também por causa que eu comecei também um relacionamento com uma pessoa, né? E também acabei ficando um pouco sem tempo, né? E, enfim, nessa época eu estava mais interessado nas coisas materiais, né? Comecei um canal que eu tenho até hoje, né? Posto coisas lá. E eu queria mesmo entrar nesse mundo, né? Do YouTube e focar, né? Em tudo. E eu estava procurando também expansão mental, né? De melhorar o funcionamento do cérebro, né, mais na matéria. Mas aí me veio uma reportagem da BBC que eles fizeram uma espécie de experimento com monges tibetanos, não sei se era bem tibetanos ou não, porque eles meditavam com mais frequência, né, e constataram que as conexões, né, de neurônios eram mais fortes neles, né? Eles tinham até mais neurônios do que uma pessoa que não meditava ou que meditava muito pouco. E fiquei super interessado nesse estudo, né? E eu fui atrás também do mantra Om, né? Que eles falam que é o mantra primordial, né? Porque parece que precede todos os mantras. Esse Om precede todos os mantras indianos, né? Então, assim, eu baixei esse mantra de monges entoando Om e eu decidi tentar, né? Eu deitei assim na cama, era domingo de manhã, eu tinha virado à noite também, em pesquisa, em coisas, né? Em coisas até banais, né? Mas, assim, voltando. Então, comecei a meditar, fiquei assim, eu peguei a dica do Laércio Fonseca de como meditar, né? Ele fala que assim, vai vir muita imagem, vai vir mulher pelada, vai vir coisa para te desconcentrar, né? E naquela época também eu tinha uns resquícios de toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo da minha adolescência, né? Eu tinha ainda um pouquinho, né? Que eram uns pensamentos recorrentes, umas coisas assim, né? E sentimentos também, né? Mas era muito pouco, era controlável. Na época não mostrava assim que não seria algo que chegasse a me incomodar na minha rotina ou na rotina de outras pessoas, né? E assim, eu comecei a seguir os passos, né, do próprio Laércio, que ele falou assim, de deixar o pensamento vir, de não participar, né, nem o sentimento, essas coisas. Então começou, os primeiros pensamentos, os primeiros sentimentos, começou a vir coisa muito pesada, né? Mas eu relevei, né, fui resiliente, né, com os pensamentos, né? E assim, sem participar, sem nada, eles começaram a acalmar, começaram a cessar, né? Aí vem uma sensação de muita paz, sabe? Vem uma sensação de plenitude do meu ser, né? Vem uma sensação de satisfação. Parece que eu não precisava de nada naquele momento, que eu estava muito feliz, estava satisfeito com tudo que eu tinha. É que nem como se a gente degustasse um lanche, um prato, uma comida que a gente gosta muito, né? Aquela satisfação.
e misturado com uma leveza também, né? Eu fiquei em êxtase praticamente, né? Depois e durante essa meditação que funcionou, né? Eu dei o primeiro passo, eu tentei. E isso me deu muitas forças depois, né? De solucionar coisas que estavam ocorrendo na minha vida. Tanto que nos dias seguintes, não sei se foi no dia seguinte ou foi nos dias depois, né? Alguns dias, mas foi muito próximo, né? E essa pessoa que eu estava me relacionando também mandou umas mensagens de insatisfação, umas coisas assim no WhatsApp, né? Aí eu falei assim, na boa, né? Vamos terminar nosso relacionamento aqui, né? Que, né? Não está, ninguém está feliz, né? Também com isso, né? Com aquilo. E a pessoa também ficou chateada, ficou triste, falou que eu era infantil porque terminei com ela pelo WhatsApp, né? Mas eu tava num estado assim tão bom que eu nem liguei, assim, né? E foi nessa época também que eu tive uns insights muito, assim, eu vou dar um exemplo, né? Não tem aquela frase, uma imagem vale por 1000 palavras. Então, me deu um insight de uma ideia, uma intuição valer por 1000 imagens. E por conseguinte, né, valer por 1 milhão de palavras, assim. Eu comecei a tentar pensar por ideias ou intuição em vez de pensar por imagem ou por palavras, né? Porque até pensei assim, um cego de nascença, ele não vai pensar por imagens, é um surdo, mudo, ele não vai pensar por som, palavras, né? E dependendo do lugar que você nasça, o som, as coisas são totalmente diferentes, né? Então pensei que uma coisa primordial seria a ideia ou a intuição, né? Tanto que, espiritualmente falando, que muitos dos nossos mentores, né, anjo da guarda, algum espírito querido ou não, né, ou até obsessores, eles dão intuições pra gente, né, que são ideias, né. E assim, e fazendo uma analogia, né, às vezes você tem a ideia, tem a intuição, por exemplo, um filme que você já assistiu, você não vai lembrar das 2 horas de filme, cena por cena, palavra por palavra, som por som, né? Você tem uma ideia do filme inteiro, né, praticamente, em uma ideia ou uma intuição. Eu comecei a tentar praticar isso, em vez de pensar por palavras e imagens, pensar por intuição, pensar por ideia. Tipo, eu naquela época, um dos meus testes foi, acho que estava tendo um noticiário, algum fato de algumas pessoas ficaram presas numa avalanche, alguma coisa, numa montanha, né, de neve. Aí eu pensei assim, eu não vou pensar nas pessoas dentro, presas na avalanche, a neve, né, as coisas, e os sons, né, eu vou pensar por ideia, por intuição. Eu sei que está tendo aquilo, né, eu sei que as pessoas estão presas lá, mas tipo, é mais uma questão de sentimento, de sentir, né? Eu acho que intuir também agrega a ideia com sentimento, né? Eu posso estar errado, né? Eu vou até procurar depois no dicionário para ver o que é desmembrando essa palavra intuição. Tanto que nessa época eu também estava assistindo bastante os vídeos do Wagner Borges, né? Que ele fazia uns vídeos dentro da Rádio Mundial, né, onde ele gravava o programa da Rádio Mundial, mas tinha vídeo no YouTube, né, do programa da rádio. E ele conta muitas vezes que às vezes os mentores levaram ele para um plano superior e os seres assim, tipo, implantaram uma ideia nele, mas ele não conseguia entender nada, né? E em vários outros vídeos ele fala assim, sutilmente, né, que o mentor, alguém implanta uma ideia e ele faz o download da ideia, né, depois, né, isso também me deu essa ideia da intuição, né, de começar a praticar mais essa intuição e, assim, consequentemente, você vai ter
mais intuições, mais ideias, mais fatos na cabeça, porque pensar por imagem e som demora mais, né, do que ter só intuição. E eu acabei esquecendo isso, né? Isso foi, se eu tivesse praticado mais, talvez eu estaria com mais moral até de falar, né, dessa minha ideia, que talvez não seja minha, talvez foi intuída, a intuição que deva ter pensamentos intuitivos, né, assim dizendo. E recentemente também até na faculdade eu tenho um colega que na verdade ele não é da minha sala também, mas a gente toma café junto, né, a gente conversa bastante, e ele já tem muita experiência essa parte de ocultismo, de ETs, né, de coisas abstratas, né, de experiências, né, também assim extracorpóreas, né, e esses dias ele estava falando do pensamento por sentimento, né, ele quis falar assim, pensamento por sentimento, mas eu para mim era mais intuição, que seria a palavra certa, né. Ter pensamentos intuitivos, assim, né? Você consegue ter várias intuições dentro, se fosse um pensamento normal, né? Por exemplo, um pensamento normal você levaria 1 minuto, né? Uma intuição se leva 1 segundo. Em 1 minuto você tem 60 intuições. É isso que hoje mesmo, porque hoje eu estava pensando em o que gravar das minhas experiências que possam agregar a vocês, né? Algo assim, né? Pode até ser loucura isso, né? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, ou se vocês já tentaram isso, né? Se é algo já milenar, né? Ou se é algo que nem eu falei, né? Eu fui intuído até essa intuição. Então, é isso nesse vídeo, né? Um grande beijo e boa sorte.